Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês neste domingo, dia do Senhor, para meditar a palavra de Deus. A você que está acompanhando também a novena de Nossa Senhora de Fátima, hoje é o 5º dia da nossa novena. Então procure rezar sempre, acompanhar sempre a oração, para que nós possamos estar juntos em oração. Juntos andemos para perto de Jesus Cristo. Vamos juntos meditar a palavra. Gostaria que você também compartilhasse com os seus contatos e rezasse junto comigo, para que nós possamos assim entender o que é que Jesus quer nos dizer através da palavra. Pegue a sua Bíblia. O evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. O texto diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e irmãs, raramente nos domingos nós temos evangelhos tão curtos, mas é um evangelho que está denso, condensado, né? Tem muitas coisas bonitas dentro desse pequeno texto para a nossa meditação. Primeiro, Jesus é o pastor das ovelhas e Jesus dá a vida por suas ovelhas. E Jesus mostra o caminho para as suas ovelhas. E Jesus fala e as ovelhas escutam. Por que é que Jesus faz essa parábola, né? Fala essa parábola, ensina através desta parábola? Porque esta era a realidade daquele povo. E Jesus achou muito bacana aquele gesto do pastor com as suas ovelhas, porque no contexto histórico era assim. Não havia divisões de terra como hoje nós vemos, propriedades cercadas e cada uma com as suas divisões, os seus limites. Antes era assim. Os pastores tinham as ovelhas, levavam para as pastagens e à noite reuniam todas no mesmo local para proteger as ovelhas dos lobos ferozes, dos ataques. Então todos os pastores reuniam as ovelhas no mesmo local e as ovelhas se misturavam. Quando clareava o dia, o pastor falava, chamava as suas ovelhas e aquelas que faziam parte do rebanho daquele pastor, elas seguiam a voz daquele pastor e as outras ficavam ali. Quando o outro pastor chamava, aquelas que faziam parte daquele pastor iam junto com aquele pastor, seguiam a sua voz. E Jesus faz essa analogia falando de nós em relação a Ele. Nós somos estas ovelhas do rebanho do Senhor, porque nós precisamos também ouvir a voz do pastor, porque é o pastor que nos chama, é o pastor que nos conduz, é Ele quem nos protege. E por isso que nós precisamos estar sempre atentos à sua voz, porque caso contrário, nós vamos nos apartar do rebanho
e vamos estar correndo riscos. Estamos vulneráveis aos ataques. E Jesus quer nos proteger. E agora eu quero que você pegue a palavra e nós vamos de novo detalhar tudo isso. Diz Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Consegue compreender? 3 verbos: escutar, conhecer e seguir. Esse é o processo do caminho que nos aproxima de Deus e nos leva para o céu. Primeiro, escutar. Você pode até pela primeira vez estar assistindo esse vídeo. E você vai escutar. Eu escutei o vídeo, assisti o vídeo, escutei. Mas não basta só escutar. Porque no escutar, nós escutamos a palavra de Deus, escutamos depois uma notícia, escutamos uma história e escutamos diversas coisas. O que é que vai nos diferenciar? Escutar, conhecer. Então, aquilo que nós ouvimos é aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração, trazemos para dentro de nós, e a partir do momento que nós fazemos este movimento, nós passamos a conhecer. E a partir do momento que eu conheço, eu aprendo a amar. Porque eu não consigo amar o que eu não conheço. Se você diz que ama aquilo que você não conhece, você está mentindo, não é verdade. Porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Caso contrário, é um desconhecido. Ouvimos falar. Bom, mas isso não garante nada. Então é esse processo, escutar, conhecer, e aí nós aprendemos a amar, e isso nos leva a um movimento, que é o terceiro verbo, seguir, ir atrás. Aquelas ovelhas que seguem o pastor, não é de uma hora para outra que ele vai chamar e elas já vão começar a seguir. Não. Elas precisam acostumar o seu ouvido àquele chamado, porque aquele pastor chama elas daquele jeito. Assim como você, pai e mãe, conhece os seus filhos. Se você tem 10 filhos e você está no seu quarto e eles estão num outro ambiente, se um deles disser mãe ou pai, você sabe qual é o filho que está te chamando. Por quê? Porque o teu ouvido está acostumado a ouvir a voz dos filhos e isso faz com que você consiga diferenciar a voz de um, de outro, de outro, de outro. Assim acontece nesse nosso chamado. Jesus nos chama. E se nós não estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor, nós não vamos seguir os seus passos. Porque o nosso ouvido não está treinado. Nós estamos acostumados com um turbilhão de informações, são muitas informações diferentes e não conseguimos identificar qual que é a do Senhor. Então, meus irmãos, quanto mais próximos do Senhor estivermos, mais rápido vamos identificar a sua voz, vamos acolher no nosso coração e assim seguir os passos que nos aproximam dele. Essa é a dinâmica desse domingo, 4º domingo do tempo da Páscoa. Que você possa viver bem, aprender sempre mais com a palavra de Deus e viver esta unidade com o Pai. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo para você, para sua família e até o próximo programa.